Meu nome é Luiz Cunha, eu sou engenheiro eletrônico e estou também na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. O programa está maravilhoso porque trouxemos aí de Florianópolis uma profissional do mais alto gabarito. Doutora Cláudia Del Claro, muito obrigado pela tua presença aqui, tá? Eu que agradeço, Kendi, prazer estar aqui com você. Gratidão. Cláudia, conta um pouquinho dos nossos internautas, onde você nasceu, tá? Um pouquinho da sua trajetória profissional e como foi a escolha da carreira. Tá ótimo. Eu sou médica oftalmologista, nasci em Curitiba, Paraná, e fiz toda a minha formação lá, a faculdade de medicina, a residência de oftalmologia. Na faculdade eu era assim, muito empolgada, muito entusiasta do assunto, e aí desde o início eu comecei a já frequentar estágios que eram feitos só para os acadêmicos, estágios gratuitos, em que a gente ajudava os médicos. E aí eu gostei muito da parte da obstetrícia. E já comecei no final do primeiro ano, já fiz o meu primeiro parto normal. Puxa, que bacana! Era bem empolgada, assim. E aí ao longo da faculdade eu fui fazendo vários estágios, me apaixonando por várias áreas. Mas no começo, quando me perguntavam assim, qual a sua especialidade? Aí eu falava, eu não sei ainda o que eu vou fazer, mas uma coisa eu tenho certeza, não vou fazer nem pediatria, nem oftalmologia. E fui acabar na oftalmo, porque depois de um tempo, já no final do curso, eu fui vendo que as áreas eram lindas, muito como a obstetrícia, que foi a minha maior paixão durante o curso. Era linda, emocionante ver o nascimento de uma criança e tal, mas era uma área que desgastava muito, principalmente a mulher que queria ter família, filhos e tal. Exato. Então aí eu falei, não, acho melhor repensar isso. Passei pela cadeira da oftalmologia no 5º ano, daí me apaixonei também. Que bacana! E optei por essa área. E foi maravilhoso, porque eu sempre gostei muito de cirurgia e a oftalmo ela consegue unir essas duas coisas, né? A parte clínica com a parte cirúrgica. E ainda mais com um estilo de vida mais controlado, você consegue ter melhor controle dos seus horários, não precisa fazer plantão. Ô Cláudia, uma dúvida. Quando você ainda estava no ensino médio, você passava na frente de alguma ótica, te chamava a atenção ou ainda não era nesse momento? Não, eu acho que assim, realmente eu não tinha o desejo nem a paixão por fazer oftalmo. O que me despertou a vontade de ser médica foi, tinha um amigo de infância que começou a fazer medicina, ele me incentivou bastante, ele era 4 anos mais velho que eu, então quando eu tinha 15 mais ou menos, ele passou no vestibular. E aí a gente conversou, tal, achei muito legal ele passar no vestibular da Federal do Paraná, Sim. que era um vestibular muito difícil e tudo mais. E aí bem nessa época que eu estava no 2º grau, eu comecei a fazer aqueles laboratórios de biologia em que a gente tinha um certo contato assim, para se com as ciências, familiarizar, né, com os né? animais. Eu falei assim, não, eu quero fazer medicina. Ali eu decidi pela medicina. Que bacana! Olha, a primeira vez que eu entrei, que eu conheci assim, um oftalmo, eu tinha 18 anos de idade, e que aí eu fui ver que eu já precisava usar óculos de 2,25 e 2,75. Quando eu estava no interior, eu sempre sentava na primeira carteira, então não sentia falta, mas quando cheguei aqui, que eu não conseguia nem ler o nome do ônibus, eu comecei a usar. Década de 90, descobriram lá na Rússia, lá, né, as técnicas da ceratotomia radial, eu fiz ainda o bisturi, depois saiu laser, né, essas coisas assim e tal, e eu fiz na época, só que há 9 anos atrás, eu tive buraco de mácula nos 2 olhos, né, retina. Sim. Aí eu operei, tive descolamento também de retina. Sim. Então, há 9 anos que eu não posso dirigir mais. Mas, assim, a admiração pelos oftalmos aí continua sendo muito grande. Sim, é lógico, a nossa visão é muito importante, né? Ela é o nosso principal sentido, é através da visão que está 80% da nossa conexão com o mundo externo. Então,
realmente é um sentido que precisa ser muito cuidado. E hoje em dia eu faço um trabalho, além da minha atividade como oftalmologista, eu faço um trabalho educativo nas redes sociais, justamente com esse foco de levar o interesse das pessoas a cuidarem de sua visão, a prevenirem, a fazerem consultas de controle, porque muitos problemas, talvez não foi o seu caso, porque talvez o seu caso já é algo relacionado com a miopia ou algo genético, Sim, né? Mas muitas doenças que levam à diminuição da visão, que levam à perda de visão, elas podem ser prevenidas. Mais ou menos 70%, para você ter ideia. Interessante, né? Hoje o conhecimento e a tecnologia ajudou bastante também, né? Sim. Que ótimo. E aí você foi se especializando sempre nessa parte, né? Sim, então, daí quando eu acabei a minha formação como oftalmologista, eu fui morar em Florianópolis já para começar a minha vida profissional e trabalho muito com a parte anterior do olho, então faço cirurgias refrativas, catarata, adapto lentes de contato, córnea, ceratocone, essa é a minha área. E aí, acho que também um grande marco da minha carreira justamente foi isso, foi esse início de trabalho educativo, em que eu saí simplesmente de estar ali em contato com os meus pacientes e conseguir expandir o meu conhecimento, já a minha experiência, para a população em geral, no sentido de conscientização. Ok. Comparado com os outros tipos de cirurgia, no caso de cataratas, né, o resultado se mostra mais rápido, né? Do que outros, assim, de cirurgia de coração, cirurgia sim, né? Nossa, não, né? Meu Deus, hoje a oftalmologia, nós somos muito privilegiados, porque a tecnologia foi capaz realmente de trazer um grande avanço. Você vê, essa cirurgia de bisturi, ela já evoluiu para a cirurgia laser, que a gente consegue oferecer totalmente um outro resultado para o paciente. Sim, a gente mais confiável, né? Exatamente, é essa palavra. A gente consegue ter previsibilidade do resultado. Então, hoje já existem muitos índices, muitos parâmetros que nós avaliamos no pré-operatório do paciente, avaliando seus exames. E aí a gente já consegue definir, esse paciente terá um bom resultado, este paciente pode não ter um resultado tão bom assim, como a gente já não faz. Nós nos tornamos mais conservadores no sentido da cirurgia refrativa. Na cirurgia de catarata, então, nem se fala. E eu fico feliz até de eu ter vivido essa evolução. Porque quando eu me formei, ainda fazíamos muito a técnica de extracapsular, que era uma técnica antiga da cirurgia de catarata, em que a gente abria o olho bastante, assim, fazia uma incisão grande superior para retirar a catarata inteira. E depois dava vários pontos, a visão demorava a melhorar, uma reação inflamatória grande, então o paciente tinha incômodo, ficava um pouco angustiado coçava um pouco, né? Um desconforto, né? Na recuperação. Hoje, com a técnica de fagocitação que nós fazemos, a recuperação é muito melhor. Para você ter uma ideia de uma incisão que, sei lá, talvez seria de 5 milímetros, 5, 6 milímetros, hoje a gente consegue fazer uma incisão de 2 milímetros, entendeu? Então melhorou muito, uma incisão tão pequena a ponto da pessoa não precisar levar pontos no olho. Então isso é excelente. E mais rápido também, né? Exatamente. Que bom. Não, maravilhoso. Uma pergunta de leigo. Catarata é no cristalino? Isso, a catarata é a opacificação do cristalino. Então, o que acontece? Nós temos uma lente no olho, que ela é transparente, por isso que se chama cristalino. Certo. Com o passar da idade, com o processo natural de envelhecimento do nosso corpo, todas as pessoas terão catarata. É o que eu falo, sempre é igual ao Quem viver até os 100 anos vai ter. Quem viver verá. Quem viver verá, porque é assim, impossível de não ter a catarata. E aí o que a pessoa começa a perceber? A visão embaçada, como se fosse uma nuvem na frente da visão, e aquilo ali vai progredindo e até chegar o momento de você realmente ser indicada a cirurgia. Ok. Não, e agora, se a pessoa tiver assim, que mexer alguma coisa na graduação, durante o processo catarata, dá para mexer também ou não? Então, essa é
uma grande contribuição também que o avanço da tecnologia nos trouxe. Por quê? Antigamente, a gente conseguia, então assim, você imagine, você estava com um vidro embaçado dentro do seu olho. Você usava óculos, tinha pessoas que tinham grau maior, tinha pessoas que tinham grau menor, mas daí, independente do uso do óculos ou do grau que você tinha, você começava a ter um embaçamento da visão. O médico ia lá, operava, trocava a lente do olho por uma lente transparente, mas igual você continuava dependendo dos óculos. Enxergava cristalino, mas dependendo de uma lente corretora. Hoje já não. Hoje a cirurgia de catarata ela deixa de ser um problema na vida da pessoa para ela ser uma oportunidade de você ter uma visão mais nítida, aliado ao conforto de você não depender dos óculos. Por causa desta lente intraocular que nós injetamos no olho da pessoa, a gente consegue corrigir totalmente o grau. Então você imagine a tecnologia que está envolvida nisso. Uma série de cálculos são feitos e medidas para a gente conseguir identificar o grau daquela pessoa. E também na hora da cirurgia, no meu microscópio, fica espelhado o local que eu preciso implantar a lente. Ok, não é no achismo. Não é uma preciso, coisa muito precisa, é uma coisa muito delicada. A cirurgia de catarata é uma cirurgia de um nível assim, muito alto de dificuldade, mas que a gente consegue dar esse resultado para o paciente. Então é maravilhoso, é muito gratificante a gente vê as respostas dos pacientes, pessoas que estavam ali com um comprometimento grande da visão, ou pessoas que às vezes não estavam com um comprometimento tão grande da visão, mas tinham um incômodo muito grande na sua qualidade de vida por depender do óculos. Sim. E a gente repara que tanto na cirurgia de catarata quanto na cirurgia refrativa, que eu vou tirar o óculos da pessoa, às vezes a vida da pessoa muda. Muda, sem dúvida. Tem pessoas que se sentem bem com óculos, que têm a sua identidade visual compatível com o uso dos óculos. Já tem outras que não, que se sentem mal, que têm baixa autoestima, que sentem insegurança, que sentem uma série de questões emocionais ali ligadas ao uso do óculos. Então, quando você tira aquela dependência, a pessoa se sente liberta. É outra pessoa. Exato. Eu já vi muitas mudanças nesse sentido. Ô, Cláudia, de quantos anos para cá que teve essa inovação? Da cirurgia de catarata? Olha, mais ou menos depois do ano 2003, 2004, 2005, já começou a ter, a facoemulsificação já ficou muito assim, popular, né? A gente já deixou de fazer aquela técnica antiga. Então já tem aí mais de 20 anos isso. Agora, essas lentes intraoculares, de uns 10 anos para cá, de 5 anos para cá, a coisa já evoluiu muito mais, assim, nesse sentido da gente conseguir ter essa precisão e oferecer esse tipo de resultado. E a cada ano a tecnologia vai ajudando. A cada ano essa tecnologia vai evoluindo mais. Agora, inclusive, eu estou aqui por um congresso de cirurgia de catarata e refrativa. Em setembro eu vou para um congresso europeu de catarata e refrativa, e que ali a gente vê, realmente, a cada ano a gente vê as mudanças, novas tecnologias de lente intraoculares específicas para cada coisa. O míope ele se dá melhor com esse tipo, se tem alguma alteração na córnea, ele vai ter um resultado melhor com esse tipo de lente. Doenças associadas, diabetes, glaucoma, que a pessoa pode ter associado no seu olho, já estão se desenvolvendo produtos sempre visando o melhor, né? O melhor resultado visual. Cláudio, você falou uma coisa muito importante, porque assim, os bancos escolares, eles dão assim a teoria do que se precisa fazer, mas o mais importante é a escola da vida. Sim. Né? E se você não tiver essa atualização, você para no tempo. Sim. Não é verdade? Com certeza. Por exemplo, se você falar, por 5 anos eu não vou nem em um congresso. Quando você for retomar, não dá tempo de você absorver tudo isso daí. Sim. Então, com certeza, você imagine eu fui formada com uma técnica cirúrgica e tive que me habilitar durante o processo já como médica, nesta outra técnica cirúrgica, com uma dificuldade, uma linha de aprendizado totalmente diferente, uma curva de aprendizado diferente. Mas eu sou uma pessoa assim, muito sedenta pelo conhecimento mesmo, e isso me instiga, me estimula cada vez mais. Porque quando a gente aprende alguma coisa, quando a gente supera alguma coisa, isso
reflete para a gente numa forma de bem-estar, de satisfação, de superação, não é? Eu fiquei contente porque durante o nosso café você mostrou que você é uma médica bem humanizada, né? Então, não é só a técnica, mas é assim, fazer com que aquela pessoa se sinta bem, que aquela pessoa tenha assim, um propósito de vida melhor. Sim. Né? E aí você também vai estudando, né, todas as áreas que fazem bem às pessoas. Sim, com certeza, Kendi, porque assim, a doença, ela, na grande maioria das vezes, ela tá, lógico que existem doenças que são já próprias do envelhecimento, que assim como na minha área tem a catarata e tal, que é algo inevitável, mas existem outras doenças que elas estão relacionadas com o estilo de vida da pessoa, com as emoções daquela pessoa. Então, assim, apesar da minha área ser uma coisa muito exata, muito específica, é número, é grau, é tal, eu não olho apenas aquele paciente como um olho, eu olho aquele paciente como um todo e, inclusive, tenho excelentes resultados quanto a isso, assim, de relacionar certos problemas, às vezes problemas crônicos, que as pessoas falavam assim, não, há 10 anos eu estou buscando uma solução sobre isso, já fui para diversos especialistas, mas ninguém teve aquela sensibilidade de repente, conversar um pouquinho mais com aquela pessoa, identificar que aquilo poderia ser um sinal que o corpo dela mesmo estava mandando para ela, que ela precisava resolver questões emocionais, familiares, rancor, mágoa, ressentimento e traumas antigos que ela estava carregando ali. Então essa parte sua do acolhimento, né? A hospitalidade, ela se torna muito importante. E ajuda a complementar seu trabalho. Sim, então, sim. Você, quando o paciente sai, você não sente aquilo lá, foi mais um embora, não. Foi mais um que saiu satisfeito. Exato. Que a vida dele vai fazer mais sentido. Sim, que a gente realmente pôde contribuir, né, de alguma forma, não só de uma maneira tão fria, de uma maneira tão superficial como, por exemplo, passar um óculos, mas de uma maneira mais profunda, fazendo diferença na vida dele, na vida da família dele, para que ele tenha uma melhor qualidade de vida, uma vida mais plena em todos os sentidos. Perfeito. Ô Claudia, na sua área também, pode ser que nunca tenha acontecido um caso assim tão diferente, mas de repente aparece um caso que se olha assim e fala, puxa, isso aqui é complicado demais. Aí você chama outros profissionais para ajudar a avaliar? Sim, sim. Nossa, eu conheço muitas pessoas aqui em São Paulo, principalmente, troco com muitos colegas, e lá em Florianópolis também eu trabalho no Hospital de Olhos de Florianópolis, e a gente tem um grupo muito bom, excelentes profissionais, e a gente troca muito, né? Porque assim, eu acho que o México, apesar de eu já ter 23 anos de experiência como oftalmologista, eu volta e meia aparecem casos desafiadores, aparecem coisas que eu nunca vi, ainda aparecem. Então, é nessa hora que a gente troca experiência com os colegas, visando o bem maior, que é o bem do paciente, a resolução daquele paciente. Não, isso é excelente, porque assim, a gente não pode pensar em ética, tem que pensar no resultado final. Exatamente, com certeza. Bacana, viu? Ô, Cláudia, nós estamos aí nos instantes finais, tá? Eu queria que você falasse um pouquinho para os internautas, principalmente aqueles que têm a pretensão de estudar aí para áreas biológicas aí, né, na área da saúde, tá? O que eles têm que prestar atenção na hora da escolha assim, da carreira na área da saúde? Eu acho que justamente isso que você falou, eu acho que para o médico ter sucesso, ele tem que realmente ver o paciente como próximo, como alguém como ele, porque todos somos um. E aí, nesta hora que você vai fazer o bem, que você vai contribuir para aquela pessoa. Então, não enxergar o paciente simplesmente como um número, ou simplesmente como mais um que você vai atender como aquele dia, mas como uma alma que está ali na nossa frente, que tem suas dores, que tem seus problemas, e que às vezes estes problemas podem estar refletindo ali para você como uma mensagem. Aquela doença está trazendo essa mensagem e vamos dar esse toque para essa pessoa que pode ser isso. E aí, de uma forma assim, é assim que eu trabalho.
eu acho que você trabalhar dessa forma é muito mais satisfatório do que simplesmente você receitar um colírio, do que simplesmente você receitar um óculos. E isso pode ser aplicado não só para a minha área, que é oftalmo, mas para todas as áreas da medicina. Você enxergar o paciente como um todo é sempre muito melhor para o paciente e para você também, porque com certeza terá muito mais satisfação. Perfeito. Cláudia, você quer deixar seus contatos? Sim, eu quero. Então, eu gostaria que vocês me acompanhassem, se inscrevessem lá no meu canal do YouTube, doutora Cláudia Del Claro, oftalmologista. É o maior canal de oftalmologia do Brasil, com vídeos, 3 vídeos toda semana, um conteúdo muito fácil de entender, de forma descomplicada, falando sobre óculos, lentes de contato, sobre as cirurgias que eu acabei de falar aqui, animações, para o paciente entender de uma forma muito descomplicada. Também no Instagram, doutora Cláudia Del Claro, me acompanhe lá, você consegue ver os bastidores do meu trabalho, no consultório, nas cirurgias, nas gravações. Perfeito. Gratidão, tá? E votos de muito sucesso. Muito e quando prazer tiver outros conhecer. congressos, venha nos brindar com seus conhecimentos. Tá Ai, que bom, virei sim. Foi um prazer. Prazer. Internautas, com os agradecimentos então a essa fantástica doutora Cláudia Del Claro, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima. Até.